Sejam muito bem-vindos à quinta aula do curso de SEO para iniciantes aqui da agência SEO Mestre. Eu sou o Leonardo Lima, especialista em SEO aqui da agência, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade de ranqueamento para cada palavra-chave. Esse é um vídeo continuação da aula passada, no qual você aprendeu 4 pontos para escolher melhor suas palavras-chave, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aquele quinto ponto que ficou pendente, que precisava de um vídeo separadinho para ele. Nesse vídeo, você vai aprender a decidir se vale a pena ou não trabalhar as palavras-chave que você filtrou na aula passada. Então, para que você consiga entender o assunto desse vídeo, eu preciso que você tenha assistido a aula passada. Se você ainda não assistiu ela, tem um card aqui em cima, clica nele ou no link da descrição, assiste a outra aula e vem para cá, porque isso aqui é muito importante. Se você seguir os passos anteriores, mas não seguir o conteúdo desse vídeo aqui, você não vai ter bons resultados. A mesma coisa se você só assistir esse vídeo e não ver a aula anterior, uma depende da outra. Então, vamos lá, agora a gente vai falar sobre a dificuldade de ranqueamento de palavra-chave. Bom, no vídeo passado a gente já falou sobre 4 pontos, então a gente já tem uma lista de palavras-chave que a gente deseja trabalhar. Agora a gente vai ver se vale realmente a pena tentar trabalhar por essas palavras-chave para saber se a gente vai ter algum resultado em um período que vale a pena. Porque se for para ranquear para uma palavra-chave daqui 10 anos, talvez sua empresa nem esteja aberta mais. O objetivo é ranquear para uma palavra-chave no menor tempo possível. Então como é que a gente descobre isso? Olhando nossos concorrentes e respondendo a 4 perguntinhas bem simples. As 4 perguntinhas aqui elas vão aparecer na tela durante o vídeo e eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas e como você pode conseguir respondê-las. Perfeito? O primeiro passo é responder a pergunta: será que meus concorrentes eles estão correspondendo bem à pesquisa do usuário para essa palavra-chave que eu quero ranquear? Então na aula passada a gente tinha separado uma lista e eu vou trabalhar aqui com a palavra-chave melhores camisas de time que a gente levantou na aula passada. Você pode usar as palavras-chave que você levantou aí do seu lado e acompanhar esse raciocínio. Aqui na ferramenta de verificação de dificuldade de palavra-chave da Ahrefs, o link vai estar aqui na descrição, eles já trazem uma tabelinha dizendo se é fácil ou se não é fácil ranquear para aquela palavra-chave. Mas não é muito seguro se basear apenas nessa ferramenta aqui, porque ela é muito subjetiva. Então, para alguns casos, talvez o seu site não se enquadre no caso daquela palavra-chave e não vale tanto a pena se basear só nisso aqui. Pode usar isso aqui como um critério de desempate, depois de ter respondido as 4 perguntas que a gente vai falar aqui hoje. Então, será que os nossos concorrentes estão correspondendo à intenção de pesquisa do usuário? Como é que a gente vê isso? A gente bota aqui a palavra-chave, seleciona Brasil, checa aqui, marca que não é um robô e ele vai fazer a leitura da SERP para você. SERP são os 10 primeiros resultados, né? A página de pesquisa do Google são os resultados. Então a SERP é isso aqui. O que a gente pode ver? No caso dos nossos concorrentes, para essa palavra-chave, a gente pode ver que eles querem verificar blog posts. A gente vê aqui melhores camisas de time, quer dizer que um comparativo tem que ser feito. Então a gente pode ver, ó, é um comparativo, aqui um blog post, aqui também outro blog post com comparativo, um vídeo com comparativo, outro blog post, blog post, blog post. Então a maioria dos nossos concorrentes corresponde à intenção de pesquisa do usuário. Mas a gente pode ver aqui 2 que não, que são e-commerces. Quer ver? Quando a gente abre eles, ó, aqui é um e-commerce e aqui abaixo da Netshoes também é um e-commerce. Ou seja, nem todos os nossos concorrentes estão correspondendo à intenção de pesquisa do usuário. Isso é um bom sinal para nós, porque se nós correspondemos à intenção de pesquisa do usuário para essa palavra-chave, nós conseguiremos passar pelo menos esses 2 concorrentes aqui logo de cara e aparecer na primeira página do Google. Então, temos essa vantagem. Então, a gente vai lá na nossa listinha e marca. Algum dos nossos concorrentes não está correspondendo à intenção de pesquisa do usuário? Pode marcar lá que sim. Isso é uma vantagem para a gente. Já o segundo ponto é a gente saber se os nossos concorrentes eles têm muitos domínios apontando para eles. A quantidade de domínios apontando para um site demonstra que ele é confiável, então para o Google
os backlinks, né, que são esses links de domínios apontando lá para uma página, dão valor para ela, crescem aquela página. A gente vai falar um pouquinho mais sobre backlinks e apontamentos de domínios numa aula mais para frente aqui no curso, mas na aula de hoje a gente pode pensar só na quantidade, não na qualidade, apesar da qualidade ser o mais importante. Como a gente não falou da qualidade ainda, vamos basear só na quantidade. Nossos concorrentes para essa palavra-chave tem lá, ó, o primeiro lugar tem 0 domínios apontando para ele, o segundo tem 4, o quarto lugar tem 2, ou seja, é muito fácil a gente conseguir 2 domínios, 4 domínios para apontarem para o nosso site, por meio de parceria, por meio de uma ligação, do e-mail, fechar com 4 outros sites ali, criando conteúdo que apontem para o nosso. Então é muito fácil de passar ou igualar a quantidade de domínios apontando para o nosso site para essa palavra-chave. Você vai precisar ver aí do seu lado seus concorrentes na palavra-chave. Tem muitos domínios apontando para eles? Tem lá 50 domínios, 100 domínios? É muito difícil alcançar 100 domínios diferentes apontando para o seu site. Já ali na casa de uns 10, 20 domínios, é bem fácil de se fazer. Conseguir 20 domínios apontando para o seu site ou para a sua página. Então, nesse caso aqui, é mais um ponto positivo para a gente. Nossos concorrentes têm poucos domínios apontando para eles. Então, a gente já respondeu a segunda pergunta, a gente pode marcar lá que sim, nós conseguimos igualar ou passar a quantidade de domínios nossos concorrentes têm apontando para eles. Já na terceira pergunta, aí a gente vai falar sobre a autoridade de domínio, ou aqui em inglês é o Domain Rating, né? Classificação do domínio, DR aqui. Como que a gente verifica a classificação do domínio? Então a gente precisa usar duas ferramentinhas aqui. A gente tem essa própria para a gente verificar os dos nossos concorrentes, então a gente vê que eles têm um ranking de domínio de 53, 54, outro com 99, porque aqui é o YouTube. Então a gente precisa ver se no nosso site qual é a autoridade do nosso domínio. Então a gente vai voltar aqui, verificador de autoridade do website, e colocar aqui o nosso site. Eu vou pegar um site aleatório aqui na internet para usar isso. Para exemplificar. Vou pegar aqui o Food Fanatics. Vamos imaginar que somos os donos da Food Fanatics e queremos ranquear para essa palavra-chave. Então vem aqui, coloca o domínio. Aqui você vai colocar o seu domínio. Vai colar aqui. Clicar em verificar autoridade. Marca que você não é um robô. E aqui tá, ó, ele já levantou pra gente. Food Fanatics tem uma classificação de domínio, uma autoridade de domínio de 44. Quando a gente compara com os nossos concorrentes, a gente está quase lá. Nosso concorrente em primeiro lugar tem 53, o outro 54. O YouTube é impossível de passar porque tem 99. E essa classificação vai de 0 a 100. Então o YouTube tem a quase máxima. Aqui nessa ferramenta a gente só consegue ver os 3 primeiros, né? A gente não consegue ver os 10. Na versão paga dessa ferramenta, que eu recomendo para quem tiver o dinheiro para utilizá-la, mas é um investimento bem alto, mais de $100 por mês, acaba saindo caro para quem está começando. Se você ainda não tem esse dinheiro para investir nessas ferramentas, pode usar a versão só gratuita. A gente está bem próximo da classificação de domínio dos nossos concorrentes aqui. Então, nesse caso, como a gente está próximo, perto ali de igualar, a gente está com 44 para 50, é muito rápido de conseguir, mas alguns backlinks conseguiria já. Então, eu colocaria que sim, nós conseguimos ou igualar ou superar a classificação de domínio dos nossos concorrentes. Se tivesse muito abaixo, ali na casa de uns 20, 10 ou até 0, já seria um ponto negativo aqui, porque ficaria difícil de comparar nossa classificação de domínio com a do nosso concorrente. Nesse caso, a gente está bem próximo, então eu marcaria como um ponto positivo lá para a gente. Então, 3 pontos de 4 nós já batemos aqui, para essa palavra-chave. Perfeito? Você vai fazer essas mesmas perguntas aí no seu caso para suas palavras-chave com o seu domínio. Então, você vai verificar aqui o seu domínio e comparar essa classificação com a dos seus concorrentes na pesquisa. Já o quarto ponto ele é um pouquinho diferente. A gente quer verificar se o nosso site tem mais autoridade ou igual para aquele nicho daquele tópico, que é camisas de time, né, ou melhores camisas de time, do que os nossos concorrentes. Então, se a gente olhar todos esses concorrentes aqui, quando a gente vê aqui, ó,
macho moda. Então ele fala sobre moda masculina, no geral, não só sobre camisas de time. Então, camisa de time é um tópico que eles trabalham? Sim, mas é o nicho próprio do site? É só camisa de time? Não. Então, a gente pode já dar um ponto positivo nesse site aqui. Então, contra esse concorrente, como a gente fala de camisa de futebol para pegar por link de afiliado e ganhar comissão, esse site aqui ele trabalha com moda masculina em geral. Então, a gente tem um ponto positivo que a gente tem mais autoridade no tópico camisa de time do que esse site. Então, já é um ponto positivo. Manual do Homem Moderno, a mesma coisa. Eles falam sobre moda masculina, né? Dicas para homens. Nesse caso, não fala só sobre itens de futebol. Então, temos mais autoridade no nicho camisas de futebol do que esse outro site. YouTube, aqui são vídeos, então a gente pode ignorar. No Globo, a mesma coisa. O Goal, a mesma coisa. E a ESPN aqui fala sobre esporte, mas fala sobre esporte, né, no geral, não só sobre camisas de futebol. Então, contra todos esses domínios aqui, todos os nossos concorrentes, nós temos mais autoridade sobre o tópico camisas de time, porque o nosso site vai focar em itens para futebol, para vender como afiliado, do que os nossos concorrentes. Então, sim, seria mais um ponto positivo. Se no caso o nosso nicho, a gente não é autoridade naquele nicho, a gente não fala só sobre aquele nicho especificamente, os nossos concorrentes sim, aí seria o contrário, seria ponto positivo para eles e ponto negativo para nós. E aí a gente encerra aqui. Então são 4 pontos, a gente tem que ver sobre esses 4 pontos, se a maioria deles a gente tem a resposta sim, então a gente sim vale a pena lutar por aquela palavra-chave e conseguir bons resultados. Se a gente conseguir marcar sim para a maioria dessas palavras-chave, para 3 ou 4 delas, com certeza, num prazo curto, a gente vai conseguir ranquear para aquela palavra-chave. Quando a gente tem 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, talvez demore um pouquinho mais para a gente conseguir ranquear para aquela palavra-chave, mas se a gente trabalhar ali para aumentar, por exemplo, a autoridade do domínio, a quantidade de backlinks, ao longo do tempo, a gente consiga subir aí a qualidade, né, em menos tempo ou acelerar o processo de ranquear essa página. Agora, se a maioria dos pontos forem não, eu não recomendaria tentar ranquear para aquela página nesse momento, porque provavelmente você vai demorar demais para conseguir ranquear aquele conteúdo, você vai ter que otimizar, vai ter muito trabalho, vai investir o seu tempo e vai demorar demais para ter algum resultado. Então, para ter um resultado previsível, o ideal é trabalhar com pelo menos 2 pontos sims ou 3 pontos sims para mais, 3 ou 4, para você ter resultados previsíveis e em curto prazo. Trabalhe outras palavras-chave para o seu site ganhar autoridade e ao longo do tempo você começa a trabalhar para essas outras palavras-chave que você teve um não anteriormente. Perfeito? Batendo esses pontos junto com os 4 da aula anterior e respondendo esse questionáriozinho aqui para cada uma das palavras-chave, você só vai trabalhar palavras-chave que vão dar resultado para sua empresa num prazo muito bom, ou seja, você vai investir seu tempo ali em SEO, vai ter esses resultados e vai crescer seu site mais e mais ao longo do tempo, vendendo assim ainda mais para o seu negócio. Perfeito? Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário falando algum ponto que você gostou, alguma melhoria ou uma dica para um próximo vídeo e até a próxima aula.